Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Acabou de acabar agora o Grande Prêmio de Miami, né? Corrida muito boa, né? Eu tenho que dizer que assim, eu não estava esperando que a corrida de Miami fosse tão boa assim, sabe? Eu acho que teve muitas disputas. E houve coisas nessa corrida aqui que eu gostaria de abrir um leque mais especificamente só para isso. Mas um atropelo da McLaren, mais uma vez, né? A McLaren mal posso esperar para chegar esse Grande Prêmio da Espanha para ver como vai ficar a real situação da Fórmula 1, porque baseado no que a gente viu agora, é algo totalmente desproporcional da concorrência. A gente está vendo uma vantagem que se equipara ao domínio da Red Bull em 2023. A diferença é que em 2023 a gente tinha um piloto excepcional e um piloto capengando, né? Então era mais fácil o piloto excepcional mostrar resultado e tudo, né, tal, do que o piloto capengando, que no caso era o Pérez em 2023. Nesse ano não, nesse ano a gente vê dois pilotos muito promissores, muito rápidos, com sérias tendências a serem campeões, fazendo dois, né? Vamos falar os resultados, eu vou abrindo os leques aqui que eu gostaria de falar aqui, né? Bom, Piastri, o Lando Norris em primeiro e segundo, né? O Lando Norris fez a volta mais rápida da corrida. Uma eternidade depois, o George Russell, né? O George Russell, vamos falando de piloto por piloto assim, mas primeiro eu vou falar os resultados para depois a gente falar alguns detalhes aqui. George Russell em terceiro, Verstappen em quarto, Alexander Albon em quinto, Antonelli em sexto, Leclerc em sétimo, Hamilton em oitavo. Isso aqui é provisório, tá? Pode ser que isso aqui altere daqui a pouco, não sei quanto tempo, né? Não sei quanto tempo vai demorar para esses comissários aí divulgar alguma nota, porque muito provavelmente o Hamilton pode levar punição por conta da última volta. Enfim, nono, Carlos Sainz, décimo, Yuki Tsunoda, Hadjar em 11º, Ocon em 12º, Gasly em 13º, 14º Nico Hülkenberg, 15º Fernando Alonso, 16º Lance Stroll, e dos que abandonaram, 17º Liam Lawson. O Bortoleto também abandonou, né? Lamentável para ele isso, né? Mas não foi culpa dele, é culpa do carro. E Oliver Biermann também abandonou, né? E o Jack Durham também abandonou já na primeira volta, né? Na largada já, cara, não entendi o que o Liam Lawson quis fazer. Eu vou falar sobre essas coisas mais recentes com o passar da corrida, tá? Eu não entendi o que o Liam Lawson quis fazer. Ali na primeira curva ali foi meio que denominado ali que foi um acidente de corrida, mas eu acho que quem é que tinha que evitar alguma coisa era o Liam Lawson, né? Porque ele se interviu ali no meio ali, 3 carros numa curva, amigo. Ainda mais esses caras aí que são novatos e tudo, pouca bagagem e tudo, mas lógico vai dar alguma colisão, né? E aí deu a colisão que efetuou a corrida, que acabou com a corrida do Durham já na primeira volta. O Durham que está pouco pressionado, imagina, né? O Liam Lawson teve a corrida completamente prejudicada por conta desse toque aí, né? Ele que se enfiou ali no meio. E o Oliver Biermann, que não teve nada a ver com a história também, na verdade não foi com o Oliver Biermann, né? Mas enfim, né? Mas aqui também, eu falo aqui também muito sobre lá na frente, né? Na verdade, vamos fazer o seguinte, deixa eu falar primeiro o campeonato de pilotos, depois a gente vai falar sobre a corrida em si, tá? Piastri em primeiro com 131 pontos, Lando Norris em segundo com 115, Verstappen em terceiro com 99, George Russell com 93, muito próximo do Verstappen, né? Leclerc em quinto com 53 pontos, Antonelli em sexto com 48, Hamilton em sétimo com 41, Alexander Albon em oitavo com 30 pontos, Esteban Ocon em nono com 14 pontos, Lance Stroll em décimo com 14 pontos, Tsunoda em 11º com 9 pontos, Pierre Gasly em 12º com 7, Carlos Sainz em 13º com 7 também, Hülkenberg em 14º com 6, 15º Oliver Biermann também com 6 pontos, Hadjar em 16º
com 5 pontos, né? E Fernando Alonso, Liam Lawson, Jack Durham e Gabriel Bortoleto, respectivamente, ainda não pontuaram nessa temporada, né? No campeonato de construtores, um passeio da McLaren, passeio. 246 pontos da McLaren em primeiro, em segundo a Mercedes com 141, a Red Bull em terceiro com 105, a Ferrari em quarto com 94 pontos, a Williams em quinto com 37, a Haas em sexto com 20, sétimo a Aston Martin com 14, oitava a Racing Bulls com 8, a Alpine em nono com 7 e a Sauber em último com 6 pontos. Assim, a McLaren está numa outra dimensão e isso não tem dúvida, né? Mas eu fiquei muito admirado até pelas maneiras de defesa que o Verstappen fez nessa corrida, né? Primeiro, ele dividiu a curva na curva 1 com o Lando Norris, e o Lando Norris, como sempre, se dá mal com isso, né? O Lando Norris esteve numa posição ali muito em desvantagem, né? Ou seja, o Verstappen ele fez o que o Piastri fez com ele, né? Em termos miúdos, o Verstappen leu o regulamento e falou assim, beleza, então eu posso fazer assim. Então assim ele fez, né? Foi lá, fez isso com o Norris, né? Colocou o Lando Norris na posição mais para fora, meio off the track, né? Como se diz na Fórmula 1, né? E aí o Lando Norris perdeu muitas posições com isso. Quem se beneficiou com isso foi o Piastri, né? Que largou muito bem. Assim, não é nem que largou muito bem, né? Mas aproveitou a ocasião, né? Porque o Norris seria um adversário bastante complexo de se ultrapassar e tudo mais, né? Até pela questão da McLaren por si só, né? Mas enfim, né? O Verstappen manteve a primeira posição, só que por pouco tempo, né? O Piastri ele até ficou atrás do Antonelli, mas foi por pouco tempo. O Piastri foi muito decisivo, sabia muito bem que se ficasse muito tempo atrás do Antonelli, ele que seria muito prejudicado com isso, né? E ele logo de cara, logo ultrapassa e tudo mais, né? E aí a gente vê um piloto espetacular como o Verstappen, né, contra um piloto excepcional como o Piastri e um carro espetacular como o da McLaren, né? O Piastri tentando de todas as maneiras ele tentar ultrapassar, e aí ele conseguiu fazer isso, tá? Ele foi muito bem, né? Enquanto isso, o Lando Norris fazendo uma corrida de recuperação, né? Pelo prejuízo que ele teve, né? E aí não deu outra, né? O Verstappen estava já começando a reclamar do carro e tudo mais, mas o que? E o Piastri foi cirúrgico na ultrapassagem em cima do Verstappen. Foi excepcional a ultrapassagem do Piastri em cima do Verstappen. Foi para mim uma ultrapassagem impecável, na minha humilde opinião. Ele apostou no jogo, ele apostou nos freios ali e tudo. O Verstappen perdeu o controle dos freios ali, não pôde fazer nada. E pouco depois, o Lando Norris, né, que já tinha recuperado as suas devidas posições e tudo, logo ultrapassou ele, talvez com muito menos dificuldade, até porque naquela situação ali o Verstappen já não tinha mais pneu, né, e o Lando Norris estava numa condição de pneu muito melhor que a do Verstappen. Então, era só uma questão de tempo, né? Aí, a partir do momento onde o Lando Norris ultrapassa o Verstappen, aí é abraço, não tem como, some, as McLaren desaparecem deste planeta, né? E aí, todo mundo numa expectativa de chuva, que vai chover na volta 13, que vai chover na volta 20, 57 voltas se passarem e não choveu nada, né? A mãe natureza zombando da cara desses cidadãos que são pagos e muito bem pagos para falarem corretamente a previsão do tempo, né? Mas só que são caras estudados há anos para isso contra a mãe natureza, né? Quem é que vai vencer nesse debate, né? A mãe natureza, óbvio, né? E na equipe ali foi só isso, né? Foi só uma especulação e tudo mais, né? E aí, na minha humilde opinião, o que mudou todo o cenário da corrida, que já era minimamente previsível, foi de que acho que foi na volta 30? Deixa eu ver. Acho que foi na volta 30 aqui. Agora, eu cheguei a anotar, mas não... mas enfim. Aí,
mais ou menos ali na metade da corrida, o Berman tem problema. O Berman tem... Eu não sei o que vocês dizem, pronto. Barulho vem de cima, enfim. O Berman tem problemas mecânicos, né? Há muito tempo eu não via problemas mecânicos em um carro, né? Nesses carros de Fórmula 1, né? Muito difícil eles terem problemas. E aí, beleza, né? Aí o Berman tem problemas no carro dele, né? Tem de abandonar. Ficou numa posição muito ruim. E o que acontece com isso aí? Virtual safety car, né? E aí ali deu uma gracinha a mais para a corrida, né? Deu uma gracinha a mais para a corrida, né? Quem é que teve, na minha visão, quem é que teve pneus duros nessa história toda que acabou sendo como prejudicado, né? E o Hamilton, que é um dos caras que eu quero muito conversar com vocês aqui nesse vídeo, foi um dos mais prejudicados, porque ele parou muito cedo. Ele estava de pneus duros e teve de colocar já na metade da corrida, ele parou e colocou pneus médios, né? Então, ou seja, ele ficou numa situação muito saia justa com isso, né? Porque ele ficou mais tempo com os pneus médios do que com os pneus duros, né? Mas enfim, aí aconteceu o que todo mundo estava prevendo, né? Em algum momento, quando você tem Charles Leclerc e Lewis Hamilton na mesma equipe, numa hora ou outra você vai haver alguma situação de embate, né? Aí assim, não basta a Ferrari estar um lixo esse final de semana, não basta nada disso. Eu ainda tenho que ver essa falta de vergonha na cara desses caras da Ferrari. Eu ainda tenho que ver, né, pedir gritinho de piloto, de um heptacampeão inclusive, exigindo uma ordem de equipe, né? Eu tenho que ver isso, né? Enquanto isso, em uma outra equipe chamada Williams, não se teve nada disso, né? O Albon e o Sainz ficou na metade inicial da corrida, o tempo todo os dois disputando, né? E o Alexander Albon com certeza foi muito privilegiado nessa disputa, meio que colocou o Sainz no devido lugar nessa situação, né? Inclusive o Alexander Albon, para mim, piloto do dia, né? Piloto do dia, o Alexander Albon, porque para mim, olha só, esse cara conseguiu colocar um carro da Williams na quinta posição. Sim, o carro da Williams hoje é o quarto melhor carro do grid. Não é mais a Ferrari. A Ferrari, ela com os upgrades e tudo, ela conseguiu ser o quinto melhor carro do grid, né? E aí o que acontece, né? O Hamilton, por estar com pneus novos, né, exigindo, clamando uma ordem de equipe. Não é pela competência, não é pela meritocracia, não é nada disso. É baseado no trabalho de equipe. Aí o Leclerc deixou, né? Deixou. E aí entra o principal assunto que mais me irritou nesse final de semana. Porque o Hamilton passa o Leclerc e simplesmente não vai. E simplesmente ele não consegue se aproximar do Antonelli, né, que era o próximo piloto, né? E aí deu nisso, né? Aí deu nessa bagunça toda, né? O Hamilton não conseguiu ultrapassar, o Leclerc estava encostado, né? E aí eu imagino o seguinte, né? O Leclerc deve ter pensado assim, né? Bom, se ele encheu o saco para ter ordem de equipe, eu também vou encher o saco para ter ordem de equipe também. Por que eu tenho que pagar o esforço, né? Porque eu tenho que ser o esforçado, enquanto ele, quando pediu ordem de equipe para mim, eu que cedi e tudo mais, né? Então, enfim, né? As coisas como elas são, né? E aí o Hamilton deixou o Leclerc passar, a equipe pergunta para o Leclerc assim, você por acaso tem alguma condição de alcançar o Antonelli? O Leclerc foi bem claro, falou assim, não sei, tem que ver, né? E aí o Hamilton novamente cedeu posição para o Leclerc, o Leclerc quase alcançou e tudo, só que tipo assim, você pensa assim que isso tudo é durante a corrida. Não, faltando 3 voltas para o final. Não foi algo raciocinado para ser faltando 10 voltas, faltando 15 voltas, não.
foi faltando, para tudo isso que eu estou falando, foi necessário 20 e tantas voltas para isso acontecer. Foi necessário essa demora toda para a Ferrari tomar uma decisão do que fazer, né? E aí, logicamente, isso seria descontado negativamente em cima da Ferrari no final da corrida. O Leclerc terminou a corrida 1 segundo e pouco, 1 segundo, deixa eu ver aqui, 1 segundo e meio somente atrás do Antonelli. Eu não sei o que poderia ter dado, mas eu imagino que, raciocinando minimamente bem, assim, sendo um idiota, tentando ser um pouquinho mais inteligente, eu imagino que talvez isso aqui ajudaria um pouco mais se a Ferrari tivesse cedido antes a posição, tivesse pedido, né? Porque esses pilotos não atacam, né? Esses pilotos só funcionam na base da ordem de equipe para tomar algum tipo de postura, né? Mas se a Ferrari tivesse pedido para o Hamilton antes, quem sabe, né? Não sei como é que deveria ser, né? E o Antonelli, né, que lamentavelmente assim não conseguiu impor uma condição assim de ritmo de corrida muito bom, assim, é novato, né? Tipo assim, né, ele teve a primeira experiência dele ali ali disputando a pole position e tudo mais, mas ficou muito nítido que ritmo de classificação é uma coisa e ritmo de corrida é outro, né? Ele evidentemente não tinha ritmo, né, nem para o George Russell, nem para o Verstappen, nem mesmo para o Alexander Albon, né? Ele não tinha ritmo para esses caras. Então, ficaria por isso mesmo, né? Mas assim, é um novato, sua sexta corrida, então, sabe, é o que se espera mesmo, né? Mas assim, acho que ele foi bem em tudo, né? Mas infelizmente, assim, pagou muito ali pela falta de experiência, né? Na hora dos momentos mais decisivos, de duelos ali, todo mundo ali sempre sabendo que ele erraria na curva 1, né? Então todo mundo ultrapassou o Antonelli sempre na curva 1 e tudo mais, né? Assim, porque infelizmente é o normal, né? Assim, são as primeiras corridas dele, ele vai pegando experiência, ele vai tendo aos poucos a malícia, né? Ele vai sabendo o que é ter malícia diante desses caras, né? E a malícia venceu ele hoje, né, na disputa com todo mundo aí. E ele também foi muito prejudicado pela questão do Virtual Safety Car, né? Porque ele foi um dos que tinha parado um pouco antes, né? Então ele foi muito prejudicado por conta disso, né? Bom, e aí, voltando à Ferrari, né, cara? Aí o Hamilton, assim, o que mais me deixa pasmo, cara, é o pit que o Hamilton precisa fazer. E aí o que acontece, né? Tem um momento lá, inclusive, que o engenheiro do Hamilton fala. Ele falou assim, o que ele falou? Ele falou assim, o Sainz está 1.4 segundos atrás. E o Hamilton responde de forma irônica, né? Você quer que eu deixe ele passar também? Né? É bem simples a temática, né? O Hamilton simplesmente não tinha mais pneu no final da corrida. Era ceder a posição mesmo, não tinha muito mais o que fazer mesmo, né? Tipo assim, o engenheiro falou isso aí, mas mesmo foi para deixar isso bem claro a ele, né? Mas assim, cara, o que me espanta é que a Ferrari é o seguinte, né? Eu fico com muitos questionamentos sobre a Ferrari, sobre as decisões medíocres que ela toma, sobre essa decisão dela de trazer essa suspensão por rod no último ano do regulamento, né? Me traz muitos questionamentos, mas assim, a Ferrari voltando a ser aquela Ferrari maldita que eu cansei de passar raiva ali em 2022, ali em 2019, né, que foram anos abomináveis da Ferrari, que a Ferrari não tinha nem noção do que estava fazendo, né? Porque tudo isso surgiu simplesmente com o pit do Hamilton em relação ao Leclerc, né? Era claro que ele era mais rápido do que o Leclerc em certa ocasião, porque ele tinha pneus ali, pneus médios novos contra os pneus duros novos. Então era óbvio que ele ia ser rápido provisoriamente, né? Mas ele fez pit no rádio, tudo ali, mas o que ultrapassar na competência, esses caras não têm. É inacreditável um cara com 7 títulos mundiais ter que clamar, ter que esbravejar no rádio para conseguir a porra da ordem de equipe que ele tanto quer, né? E aí eu até insisto em dizer que isso de certa maneira até atrapalhou
né? É inacreditável, cara, é inacreditável a mediocridade que a Ferrari insiste em se apequenar. Uma equipe grande dessas, uma equipe dessas, tendo esse rendimento patético mais uma vez, né? E era evidente que a Williams tinha o quarto melhor carro e a Ferrari somente o quinto, né? Era evidente isso, né? Porque é de uma mediocridade, né? Assim, a minha esperança, eu não vou colocar esperanças que a Ferrari, dizem que a Ferrari vai trazer atualização agora nesse próximo Grande Prêmio de Imola, que vai ser daqui 2 semanas. Mas eu não tô botando nem fé, eu não vou nem botar fé nisso. Sabe por quê? Eu não vou botar fé porque a Ferrari fez isso no Bahrein e não deu absolutamente nada. Não deu absolutamente nada, muito pelo contrário. Então, a Ferrari é uma lamentação, sabe, assim, eu não entendo por que é que pediu para trocar. Por quê? Porque a Ferrari foi omissa a um piloto fazendo escândalo no rádio, né? Foi omissa a um piloto pedindo passagem, né? E assim, sabe, velho, eu não consigo entender esse raciocínio patético. Não consigo entender esse raciocínio da Ferrari, né? Não consigo entender a Ferrari em mais nada. Eu já tentei entender ela em todos os aspectos, em todos os cantos. Eu já tentei entender a Ferrari, mas eu não consigo entender essa equipe. É uma equipe que insiste em diminuir seu nível de força, né? E olha só no campeonato, praticamente já está perdido já. Já tá, olha só, gente, já tá 80 pontos. O Leclerc já tem quase 80 pontos ainda. Vai precisar vencer mais 5 corridas para chegar no Piastri. Então, assim, já era. Esse regulamento de efeito solo acabou para a Ferrari e tudo mais. Se a Ferrari quiser priorizar ali, estar no pódio, sei lá, ali no campeonato de pilotos ou no campeonato de construtores, talvez. Mas não dá. Não dá, esses caras, sabe por quê? Porque eles são medíocres demais. Eles são medíocres demais. Eles precisam pegar tudo que eles pegaram em 2024, jogar no lixo e no último ano de regulamento, quando todo mundo já está basicamente com o mesmo carro do ano passado, a Ferrari vai lá, tenta inovar e consegue piorar tudo. Vocês conseguem entender? E aí, quando chega uma situação dessa, esses caras não sabem administrar porra nenhuma. É inacreditável o que acontece com a Ferrari, cara. É inacreditável. E olha só, e o Hamilton ainda pode ser punido. Porque na última volta o Sainz ainda conseguiu um jeito de tentar ultrapassar se aproximar do Hamilton. Ia ultrapassar na última curva, né? Acho que na verdade na penúltima, né? Na penúltima curva. E o Hamilton desvia. Ele faz um movimento na zona de frenagem. E os dois se tocam. Então é muito provável que o Hamilton perca esse 8º lugar. Então, assim, sabe, cara, é tão patético, sabe, assim, eu não entendo mais nada, assim, sabe, eu tento entender a Ferrari, mas eu não consigo, cara, porque a Ferrari se é pequena demais, cara. A Ferrari vive de uma mediocridade que está muito além da minha dimensão, né? Então é isso aí, senhores. Assim, eu talvez até pudesse ter mais o que falar, né? Falar aí do bom ritmo das Williams. Mas assim, falar o que, gente? Falar o que desses caras? Falar o quê? Né? Ridículo essa situação toda. Ridículo, Ferrari. Ridículo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas é isso aí. McLaren então foguete. McLaren tem um foguete assim que chega a ser inacreditável, assim, sabe? O campeonato vai ser entre o Piastri e o Norris e por mais finais de semanas iguais esse com o Verstappen. É só. E só também. Então, é isso aí, senhores. Corrida boa, mas não tenho mais nada o que dizer sobre a Ferrari. Não tem mais nada. Não sei, espero que vocês tenham gostado. Fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal. É nóis.